dia, professor de Edson. Vamos seguir aí com Getulinho. Vamos seguir aí com Getúlio Vargas, parte 2. Porque a parte 1, eu lembro como se fosse hoje, nós seguimos com governo provisório e governo constitucional. E lembro que no finzinho do governo constitucional eu disse o seguinte a vocês. Havia lá um BO, né? Entre duas grandes ideologias, que era a ideologia comunista, que era a Aliança Nacional Libertadora de Prestes, e havia uma querela com outro partido, que era a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Esses dois partidos, Ação Integralista Brasileira, esses dois partidos começaram a se confrontar. Ideologias diferentes. E aí Vargas foi lá, né, caçou a ANL, ela caiu na ilegalidade. E aí, caindo na ilegalidade, os caras fizeram o quê? Os caras foram lá e criaram a Intentona Comunista no ano de 1935. E aí eu quero chegar já de cara dessa aula. Solta aí, MC. Estado Novo, 1937 a 1945. Esse é o Estado Novo de Getúlio Vargas. O governo ditatorial de Getúlio Vargas. Vargas foi ao longo do tempo centralizando. E aí chega um ponto da centralização máxima. E a centralização máxima se deu exatamente com o Estado Novo. Mas, professor, coisa linda. Conta pra gente, eu vou contar. Mas com uma condição. Senhor Andy, me ajuda aqui. Eu vou contar o Estado Novo agora para vocês, como é que ele foi implantado. Mas vocês precisam fazer o quê? Salvar o like. Deixar o like. Deixar o like. Se inscrever. Ativar o sininho. Ativar o sininho. E compartilhar. E agora eu conto o Estado Novo para vocês. Certo? Vai lá, senão eu não vou produzir mais porcaria nenhuma não, eu vou transar. Hoje, olha, então a ideia é a seguinte. Então, abre-se o Estado Novo da potência. Eu sei que do outro lado você riu. E você pensou naquilo que eu também pensei. Mas agora, foco no concurso, foco no Enem. Então a ideia que a gente traz para vocês é a seguinte. Estado Novo começa com um chamado plano. Um fake news. O plano COIN. Vargas disse ter recebido uma carta por um tal de COIN, que falava que os comunistas iriam invadir o Brasil. Por fogo em igreja. Comer criancinha. E aí Vargas decretou estado de sítio. Vargas fechou. Vargas suspendeu. Vargas prendeu. Vargas exilou. Vargas torturou. Vargas censurou. Vargas fechou o Congresso. Vargas suspendeu a Constituição, a linda Constituição de 34. Vargas suspende a Constituição de 34, fecha o Congresso, consequentemente as Assembleias Estaduais e Municipais também. Decretou estado de sítio. Prendeu Luiz Carlos Prestes. Deportou Olga Benário, que morreu numa câmara de gás. Estabeleceu uma censura. Perseguiu opositores. Caçou todos os partidos, eu disse, todos os partidos, concentrou o poder nele. Olha que característica centralizadora e a ideia de Estado Novo implantada no Brasil. A ideia ditatorial, uma ditadura civil foi implantada por Getúlio Vargas. Vargas fez tudo isso. E aí você vai dizer, mas professor, eu vejo a ideia de Vargas, o pai dos pobres, que Vargas foi um cara bonzinho, que Vargas criou um bocado de medidas. É interessante a gente compreender os mecanismos criados por Vargas de controle da população. Então, um deles, primeiro é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Esse ministério, ele controlava os sindicatos. Eu não acabo com os sindicatos, eu controlo. Então, nenhuma medida do sindicato poderia acontecer sem o consentimento de Getúlio Vargas. Essa é a primeira sacada. Essa é a primeira ideia. Nenhuma medida poderia acontecer. O ministério estava infiltrado no sindicato. Inclusive os chamados pelegos. As pessoas da confiança de Getúlio infiltradas nos sindicatos. Essa é a sacada. Essa é a ideia. Então, os sindicatos não tinham força. E quando tentavam exigir alguma coisa, o Ministério do Trabalho lá
Ia lá e oferecia, enfraquecendo, desarticulando. Um dos principais órgãos foi o DIP. Um dos principais órgãos foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Estabelecia censura e populismo. Vargas abraçando o velho, beijando criancinha, inaugurando obras. É Getúlio Vargas. Abraçando o velho, beijando criancinha, inaugurando obras, é Getúlio Vargas. Essa é a grande sacada de Getúlio. Mais do que isso, Getúlio Vargas elaborou uma nova Constituição. Antes de falar da Constituição, não esqueçam que temos também a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, inspirado numa carta italiana de Del Lavoro, onde o Estado, ele é o mediador entre patrão e entre empregado. O Estado é o pai. É o Estado que cria a lei trabalhista, é o Estado que julga as questões trabalhistas, é o Estado que dá o reajuste salarial. Então, a CLT. Mas, guardem essa, a Constituição. Eu tinha falado da Constituição de 1934 para vocês, voto, etc, etc. A Constituição de 37 é uma Constituição fechada, outorgada, imposta, autoritária. A Constituição de 37, inclusive, ela foi apelidada de A Polaca, baseada no fascismo polonês. A Constituição foi apelidada de A Polaca, baseada no fascismo polonês. É a característica da Constituição de 37, inclusive redigida por um cara chamado de característica fascista, de inclinação fascista, chamado Francisco Campos. A Polaca. Hipertrofia do poder executivo, superpoderes do poder executivo. Então, dessa forma, Vargas controlava tudo. Vargas tinha o controle do país. Né? Na questão da economia, as grandes estatais, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, grande projeto estatal de Getúlio Vargas. Só que tem um pedaço que é bom pra gente guardar. Então, coloca aí. Joga aí atrás, MC Vitor. Nós temos o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, solta os blocos aí do lado. Eixo e aliados. Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos. De um lado, o grupo Eixo, Tóquio, Berlim, Roma, nazista, fascista, e do outro lado o liberal, que era preenchido pelos Estados Unidos, Inglaterra, França, dentro do contexto para a gente puxar para o Brasil. Olha, se a gente for perguntar bem, o Brasil era para estar do lado de quem? Ora, o Brasil era para estar do lado da Alemanha. O Brasil tinha inclinações fascistas fortíssimas. Só que Vargas disse que entrava na guerra só se a cobra fumasse. Bota a cobra fumando aí, mas bota ela distante de mim, tá? Eu tenho medo de me queimar. A cobra fumando. E aí, a ideia é a seguinte. Bota a cobra distante, viu? Olha aí como é que você vai editar essa aula, MC. Não vai se vingar de mim agora, não. Então Vargas dizia que só entrava na guerra se a cobra fumasse. Não, a cobra aqui atrás não, a cobra aqui do lado. Certo? E o Brasil manteve uma postura neutra até 1942, esperando qual grupo daria mais? O Eixo ou os aliados? Mandava seus grandes nomes negociar com um grupo, negociar com outro. O Aranha negociava com os Estados Unidos, Dutra negociava com a Alemanha. Só que o Brasil precisava de dinheiro para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí teve inclinações norte-americanas. Quando o Brasil se aproxima dos Estados Unidos, sofre um ataque alemão. E aí o Brasil entra na guerra. Em 1942, o Brasil entra na guerra com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a Força Aérea Brasileira. Será que ele consegue botar um aviãozinho passando aqui por cima, hein? Problema do MC. Então bota um aviãozinho passando aí, ó. Problema aqui, ó. Bota aqui o aviãozinho. Uau! Então, o Brasil entra na guerra com a Força Expedicionária Brasileira, com a Força Aérea Brasileira. E o Brasil acaba se envolvendo na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas, os voluntários da pátria. O Brasil que tem vitórias excepcionais na Itália, no Monte Castelo. E aí esse é o problema.
A Segunda Guerra termina, cai o governo alemão, cai o governo italiano, explode o governo japonês, Hiroshima e Nagasaki. E quando os militares, os pracinhas voltam, foram aproximadamente 25 mil homens que foram para a guerra, aproximadamente 25 mil homens. Meu avô foi. E aí, a questão foi a seguinte: quando voltam, olha a contradição, olha a enorme contradição. O Brasil foi para uma guerra, lutar por uma democracia. E essa democracia não existia aqui. Então começa uma onda de movimentos. OAB, Manifesto Mineiro, exigindo a redemocratização do Brasil. E ao que tudo indica, você vai ler depois que Vargas não queria deixar o governo. Vargas não queria deixar o governo. E finda os 15 anos de Vargas, quando Vargas for deposto. Que inclusive depois ele diz na Carta Testamento: fiz parte de uma revolução de 30, fui deposto em 45. Voltei ao poder nos braços do povo. Vargas é deposto para que o processo eleitoral acontecesse. Vargas é eleito senador. E o presidente que vai assumir depois do Estado Novo é Eurico Gaspar Dutra. Beleza? Então, com isso, nós temos as principais características para você ler, aprofundar, revisar, praticar. Esse foi o professor de Edson da Potência. Valeu!